Salmo capítulo 90, eu queria que nós finalizássemos a nossa série sobre deserto, e hoje nós finalizamos o nosso jejum e nós vamos orar sobre isso no final, amém? Com esse salmo. É um salmo que normalmente os biblistas eles atribuem a Moisés como o autor desse salmo. Se você não sabe, não é só Davi que escreveu o livro dos Salmos, né? Então, Davi é um dos autores dos 5 livros que nós temos nos Salmos. E Moisés, ele também é autor de alguns salmos. E esse salmo que nós vamos ler hoje é justamente de autoria de Moisés. O momento desse salmo, para que nós estejamos contextualizados, gente, é justamente encontrado possivelmente ali entre números 13 e 14, quando acontece algo muito especial para Israel. Israel estava no deserto, e chega um momento em que Deus pede para que Moisés envie espias para a terra prometida, para que eles vissem o que tinha lá, para que eles checassem das possibilidades de tomar aquela terra. E aí começa ali a partir do capítulo 13, essa sondagem da terra com os espias, eles voltam, e quando eles voltam depois de 40 dias de sondar a terra prometida e voltam desanimados. Eles voltam tristes por saberem que aquela terra existiam homens gigantes, homens fortes. Ela tinha leite e mel, mas tinha pessoas muito terríveis, pessoas que eles se comparavam a gafanhotos perto desses homens. Então, Israel, por conta desse sentimento que se traz dessa sondagem, cai em pecado de murmuração. Israel peca contra o Senhor porque Deus nos trouxe até aqui para nós morrermos no deserto. Esse é o Deus que nos libertou do Egito, esse é o Deus que nos salvou da mão de Faraó, para nos fazer passar vergonha entre os outros povos, fazendo com que nós não entrássemos nessa terra, e fazendo com que nós, um bando de família, agora, com uma família muito grande, não conseguisse entrar porque a gente não tem um exército para conquistar essa terra. Israel peca contra o Senhor por duvidar da sua presença e da promessa que ele tinha feito a Abraão, de que aquela terra seria deles. Israel começa a murmurar. Nessa passagem de Números 13 e 14, nós vemos Israel sendo julgada por esse pecado de murmuração e incredulidade. Porque Deus diz que ele estava sofrendo, no versículo 21, se não me engano, de Números 14, fala: eu estou sofrendo de ouvir as murmurações do povo de Israel, porque eles são perversos contra mim, eles não acreditam que eu sou capaz de colocá-los nessa terra. E Deus, nesse momento, ele promete matar todo esse povo no deserto, para que eles não entrem na terra prometida, com exceção de Josué, Caleb e os filhos dessas pessoas que estavam murmurando. Israel, quando fala sobre essa questão de Deus não ser capaz ou de morrer no deserto, estava rejeitando a terra que Deus havia dado a eles, e Deus estava disposto a dar essa terra a não esses murmuradores, mas às crianças deles, porque eles não sabiam ou não conheciam o Deus que estava no meio deles. Todas as pessoas do povo de Israel que murmuraram, caíram no deserto como cadáveres e foram secos ou ressecados com o sol do deserto durante 40 anos. É nesse contexto também que a gente vê a ira do Senhor se levantar contra os espias que desmotivaram o povo de Israel e gerou a semente de murmuração em Israel. Em Números 14, Deus promete que iria ferir esses homens que vieram da terra e murmuraram, e gerou murmuração, um motim no povo de Israel. E Deus, a partir do versículo 35, 36 de Números 14, fere esses espias com pragas. Esses homens conheceram a ira de Deus. Nesse contexto também, gente, de Números 13 e 14, que é possivelmente o contexto do Salmo 90, e nós vamos lê-lo, é que nós vemos Israel também tomar a atitude de não seguir a ordem do Senhor, de sair da onde eles estavam do deserto e voltar sentido ao Egito, mas eles sobem o vale, e quando eles sobem o vale sem a presença de Deus, eles são derrotados pelos inimigos cananeus. Esse salmo é uma memória de quem Deus é, e de como ele conduz aqueles que pecam, e também como o seu povo é cuidado por ele, sendo disciplinado
e até mesmo assistido por Deus em meio ao deserto. Então eu queria que nós lêssemos o Salmo de número 90, que diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tivessem formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu fazes o homem voltar ao pó e dizes: voltai, filho dos homens. Porque aos Teus olhos 1000 anos são como o dia de ontem, que já passou, como a vigília da noite. Tu os arrastas por uma correnteza, eles são como o sono, como a relva que floresce ao amanhecer, que brota e floresce de manhã, mas à tarde murcham e secam. Pois somos consumidos pela Tua ira e afligidos pelo Teu furor. Colocaste diante de Ti nossas maldades, e à luz do Seu rosto, nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias passam sob a Tua ira. Os nossos anos acabam-se como um suspiro. Os anos da nossa vida chegam a 70, ou para os que têm mais vigor, 80. Mas o melhor deles é cansaço e enfado. Pois tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? E o Teu furor conforme o temor que Te é devido. Ensina-nos a contar nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com Teu amor fiel, para que em todos os nossos dias nos regozijemos e nos alegremos. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que conhecemos a dor. Mostra os Teus feitos aos Teus servos e Tua glória aos filhos deles. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Vamos orar? Pai, muito obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus do Seu povo. O Senhor é aquele que escolhe o Seu povo, que abriga o Seu povo em Sua santa presença, que faz a gente se congregar ao redor da Sua presença e fala, instrui a gente a viver não conforme nós queremos, mas segundo a Sua vontade, Deus. Eu oro nessa manhã pedindo sabedoria, entendimento e revelação do Senhor, para que nós venhamos viver de maneira sóbria, de maneira sábia, de maneira prudente diante dos Seus olhos, Deus. Ajuda-nos nessa estação a vivermos para a Sua glória, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Esse salmo, gente, é um clamor por sabedoria. É um clamor, é uma oração que Moisés faz por saciedade em meio ao deserto e por reconhecimento e segurança do Senhor. O que nós vamos focar nessa manhã é justamente uma oração que acontece no deserto. Esse salmo, mais do que uma canção, é denominado com o título de oração de Moisés, o homem de Deus. É a oração que fala sobre o Deus eterno que nos acompanha em toda a estação do deserto temporal. É uma oração que fala sobre a brevidade da vida. E quando nós falamos sobre isso, nós começamos esse salmo no versículo 1 e no versículo 2, Moisés nos lembrando de que Deus, Ele é nosso refúgio, de geração em geração. Moisés lembra que Yahweh é o Deus que sustenta e protege o seu povo, não a partir daquele momento, não a partir da situação difícil que o povo leva a Deus, não quando o povo realmente ora porque o bicho está pegando, mas Deus é o refúgio do seu povo, de geração em geração. Desde o momento em que Deus promete um povo por meio de Abraão, até aquela geração que já era esse povo, até a geração futura e até os dias de hoje, Deus é o refúgio daqueles que são o seu povo. Daquele povo murmurador, até aqueles que entram na terra, daqueles que vêm depois vivendo nos tempos de Davi, nos tempos dos profetas, nos tempos de Jesus, todo aquele que é povo de Deus pode ser refugiado por Ele, porque Ele é Deus desses povos, de geração a geração. Passa uma geração, começa a outra, Ele é o Deus que dá refúgio ao seu povo.
Podem passar homens, Deus continua sendo Deus de refúgio para o seu povo. E Moisés também enaltece a eternidade de Deus, quando ele fala de geração em geração, e no versículo 2 ele fala que de eternidade a eternidade ele é Deus. Moisés, quando fala sobre a eternidade de Deus, ele compara a eternidade aos montes. E quando você estuda o contexto histórico dessa passagem e o contexto cultural, você vai ver que os montes eram as coisas mais antigas que os homens poderiam constatar na sua história. Os montes eram símbolos das coisas mais inabaláveis, das coisas mais estáveis. Poderia passar 100 anos, aquele monte estaria ali, porque ele está firme naquele lugar, porque foi ali que ele foi feito, foi ali que ele foi formado. Moisés, quando ele escreve, Deus, antes que os montes nascessem, você já é Deus. Ele está falando, Deus, até a coisa mais inabalável, imutável, é frágil diante da sua imutabilidade e diante da sua eternidade. As coisas mais estáveis não são tão estáveis quanto o seu caráter, Deus. Tu és Deus de eternidade a eternidade. Podem passar eras e eras, o Senhor é o mesmo Deus. Os montes representavam essa defesa que os povos tinham quando construíam suas cidades ao redor dos montes, porque ficaria de difícil acesso às suas cidades. Os montes representavam essa segurança, e Moisés está falando, Deus, os homens podem ter a sua segurança nos montes, mas o seu povo tem a sua segurança em ti. Os cananeus, porque nesse contexto de Números 14, estávamos falando de um vale que estava antecedendo as terras dos cananeus. Eles tinham por muralhas as suas montanhas, vamos dizer assim. Os cananeus, eles poderiam confiar nas montanhas, mas Israel tinha o Deus que criou as montanhas para ser o seu guarda. E é isso que Moisés está dizendo. Deus, os montes não são tão imutáveis assim, como o Senhor é imutável. Os montes podem ser abalados, mas o Senhor não. As defesas dos homens, os sistemas dos homens podem ser abalados, mas você está sentado no seu trono de eternidade a eternidade. O povo de Deus pode e deve confiar no Deus que é eterno, no seu Deus que é eterno. Porque Ele é o seu escudo, Ele é o seu refúgio. Ele faz todas as coisas como Ele deseja para o bem do seu povo. O povo de Deus, aqueles que são família de Deus, não contam com outras fontes a não ser o próprio Deus como seu abrigo, como aquele que promove todas as coisas. Moisés nos lembra disso no Salmo 90, versículo 1 e 2, de que Deus é Deus antes de todas as coisas acontecerem, e será Deus depois de todas as coisas acontecerem. Deus é aquele que causa todas as coisas. Deus é Deus de eternidade a eternidade, de geração a geração, Ele é Deus. Moisés nos lembra dessa eternidade de Deus, mas também Moisés nos lembra de uma coisa: Deus é eterno, nós não. A temporalidade do homem não são fatores que modificam e desgastam o nosso Deus. Nós podemos ficar velhos, nós podemos mudar de cabelo, nós podemos mudar de roupa, nós podemos mudar de estilo. Deus não muda. Nós somos temporais, nós seguimos a moda. Deus é quem dita a moda. Deus não está preso na moda. Deus não está preso no que o algoritmo está produzindo. Deus está preso a Ele mesmo. Deus detém Ele mesmo. Deus é Deus e Ele não precisa de nada do que os homens fazem na sua temporalidade. Homens se desgastam, Deus não. No versículo 3, Moisés lembra a gente de que Deus é quem traz a morte aos que Ele também deu vida. Porque Ele vai dizer que Ele faz, Deus faz o homem voltar ao pó. E gente, quando eu estava terminando de fazer as anotações ontem, eu falei, Deus, será que você vai me matar? Né? Porque esse salmo, ele carrega essa ideia de temporalidade. Ele carrega essa ideia de que as coisas são rápidas demais. Hoje nós estamos aqui, pode ser que daqui 5 minutos não. Nós podemos finalizar essa reunião até o meio-dia. Depois do meio-dia, nós não sabemos se estaremos aqui na próxima semana. Na verdade, não. Tudo está programado para que não estejamos. Mas pode ser que nós não cheguemos lá.
Pode ser que a nossa temporalidade acabe. E Moisés está falando que Deus faz com que o tempo corra conforme a sua vontade. Moisés lembra que a morte vem por causa de Deus, porque Ele determinou a vida e determina a morte. Basta um chamado de Deus, que Moisés está falando. Se o Senhor chamar, os homens voltam ao pó. Para morrer, não basta somente estar vivo, gente. Para morrer, precisamos que Deus queira que nós morramos. Isso mostra que até mesmo para morrer, nós dependemos da vontade soberana de Deus. A vida que nós temos não nos pertence. E essa é a beleza do Evangelho, que nos lembra que nós somos de Deus. E se você acha que você é dono da sua vida, eu quero dizer para você que você não é. Deus tem as nossas vidas em suas mãos. Deus. É de Deus que vem o sim e o amém. É isso que nós sabemos. Ele é Deus e nós não. Ele sabe da história. No versículo 4, nós vemos esse versículo ser repetido na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, quando Pedro fala que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E Moisés que fala isso no Salmo 90. É um versículo que fala que pode ser que a promessa de Deus demore, mas para Deus nada está demorando. Todas as coisas estão acontecendo conforme os seus desejos. Para nós pode ser que passe muito tempo, mas esse tempo não afetou a Deus. O tempo afetou a gente. O sol do deserto queima a gente. O sol do deserto cansa a gente. O sol do deserto desgasta a gente. Mas Deus está firmado em seu trono. Deus está sendo Deus. E nós estamos andando na história. Deus pode demorar em cumprir a sua promessa em nossas perspectivas, mas Deus não está atrasado. Deus não está com pressa. Deus está seguindo a sua boa e plena vontade. Esse texto nos ensina que dentro de todo o tempo, todas as coisas que acontecem são muito breves. Inclusive 1000 anos é muito breve para Deus. Pode ser que você fale, por que Deus está tardando em me responder? Estou orando há 10 anos. Se 1000 anos para Deus não é muita coisa, imagina 10 anos. Imagina o quanto tempo que nós estamos peregrinando e vamos peregrinar. Se 40 anos no deserto foi muito tempo para Israel, para Deus, Deus continuou sendo Deus durante esses 40 anos. O tempo não desgasta Deus. O tempo não muda Deus. Deus permanece Deus, inteiramente Deus, eternamente Deus, mesmo que todos os tempos passem. No versículo 5 e nos versículos 6, nós vemos essas comparações que o autor faz em relação à fragilidade e à brevidade da vida. Porque nós estamos falando do que aqui? Da eternidade de Deus e da temporalidade dos homens. Essa temporalidade é comparada a coisas que são frágeis. Como, por exemplo, uma enchente levar os homens. O salmista está dizendo que a força brutal de Deus em levar os homens dessa vida pega os homens de surpresa. Fere os homens de uma maneira indefensível. Quando Deus decide levar alguém, meus amigos, não existe remédio, não existe balão de oxigênio, não existe nada que segure a vontade de Deus. Moisés continua dizendo que a nossa brevidade, a nossa fragilidade é como um sono, ou como um sonho, em algumas versões traduzem como um sonho. E o que isso significa? É que nós não lembramos como nós dormimos essa noite. Ou seja, nós somos frágeis, irmãos. Até mesmo você que é Iron Man, você é frágil. Nós estamos diante de um Deus poderoso e nós precisamos reconhecer que nós estamos nas suas mãos. Nós precisamos depender das suas mãos, porque Deus é Deus e nós não. Nós somos levados por Deus
Assim como a relva, ela é levada, ela é murcha no final do dia. Isso pode falar de coisas belas que nós podemos falar quando Moisés fala sobre a relva, porque a relva, ela nasce de manhã, ela fica bonita, mas no final do dia ela morre. Nós podemos fazer coisas extraordinárias nessa vida. Nós podemos construir um legado, mas esse legado não é eterno. Tudo que nós fazemos ou fizemos até hoje podem abençoar muitas pessoas, mas o que realmente define e abençoa pessoas não é o que nós fizemos ou vamos fazer, é Deus eterno. É o nosso Deus eterno. Em outras palavras, esse salmo está nos lembrando que perto de Deus, tudo que nós podemos viver, experimentar e adquirir como conhecimento, não nos compreende, não o compreende a Deus. Tem uma frase de João Calvino, que é aquela célebre frase que muitos tulipeiros gostam, que é finitum non capax infinitum. Significa o finito não é capaz do infinito. Isso nos ensina que nem toda a finitude do mundo, nem se nós juntássemos e nos montássemos em um megazord, nem se nós montássemos as maiores tecnologias para compreender e absorver o conhecimento de Deus, isso não é capaz de compreender a infinitude de Deus. Isso não é capaz de suportar a eternidade que Deus é. Esse salmo está nos lembrando disso. De como Deus se revela e como Deus age no meio da história. Os homens não sabem e nem conseguem compreender 1/3 de tudo isso. Isso também nos lembra uma outra coisa. Somos finitos, Deus é infinito. E a finitude, ela é uma anomalia. Ela é um problema. Porque Deus é eterno e Deus é bom. Se Deus é bom e Ele é eterno, não ser eterno não é bom. Isso nos mostra que a finitude é uma anomalia em decorrência do pecado. Se nós temos um fim, é porque nós fomos afetados pelo pecado. E agora, nós entendemos que, porque nós somos pecadores, nós morremos. Deus é santo e Ele nunca morre. Deus é eterno. Nós somos pecadores, e porque nós somos pecadores, nós somos fracos. Deus é santo, em Deus não existe fraqueza. Nós somos pecadores, irmãos. Nós não temos valor algum em pecado. Deus é santo, e todas as riquezas insondáveis estão escondidas nele. A finitude, a brevidade não era algo que era para nós. E nós somos consumidos por ela. Nós somos acabados com ela. Nós estamos preocupados com o que nós vamos construir nos próximos 5 anos, porque nós achamos que 5 anos é uma era. A finitude é uma anomalia do pecado que nós somos prisioneiros dela. A temporalidade é o cativeiro que nós estamos vivendo, amigos. Ser temporal é uma prisão para o homem que foi feito para a eternidade. E no versículo 7 ao versículo 11, o salmista nos lembra disso. Por quê? No versículo 7 fala que nós somos consumidos pela tua ira e afligidos pelo furor de Deus. Fala da ira de Deus nos afligir. Fala da ira de Deus nos ferir. E nós somos feridos por Deus porque nós somos temporais. E somente um ser eterno pode ferir pessoas que não são eternas. Porque em Deus habita a santidade e no homem habita o pecado. Nós somos passíveis do juízo eterno de Deus, porque Deus é santo, os homens não. Deus é eterno, os homens não. Deus é santo, nós somos pecadores. E se Deus atribui sobre nós o seu juízo, Deus está sendo justo porque Ele não é pecador. Nós não estamos em posição e nem temos a capacidade de, em nós mesmos, nós acharmos imperfeição em Deus.
Porque Deus é santo. Nós não temos capacidade de santidade para achar falta em Deus. Nós estamos presos à temporalidade. No versículo 8, nós vemos que Moisés vai falar sobre as nossas maldades serem expostas na frente de Deus. Mas não só na frente de Deus, mas diante do brilho, da luz, da face de Deus. Isso nos mostra, isso nos ensina nessa manhã, que Deus, esse Deus eterno, Ele é cheio de luz. Luz em si mesmo. Deus não reflete uma luz que vem de outro lugar. Deus é luz em si mesmo. E essa luz não encontra barreiras para encontrar a nossa pecaminosidade. Essa luz não encontra quartos escondidos dentro de nós. Essa luz faz com que todas as coisas mais macabras e ocultas que nós temos no nosso coração e dentro do nosso interior venham para fora com um simples revelar da face de Deus. Deus se fez presente, os nossos pecados estão expostos. Deus está na sala, não tem o que nós venhamos esconder desse Deus. E Deus está aqui nessa manhã, gente. Ele conhece todas as coisas, até mesmo o que a gente acha que a gente não sabe sobre nós. A gente tem aquela ideia, né, de que nós realmente falhamos com o nosso autoconhecimento. Não tem problema, Deus conhece o que nós não conhecemos de nós mesmos. E Ele sabe tratar dos nossos pecados segundo a sua justiça. No versículo 9, fala sobre a nossa pecaminosidade. Mostra que uma vida pecaminosa é uma vida condenada ao cativeiro e da fragilidade do tempo. De que, porque nós somos pecadores, nós morreremos. É o que Paulo vai nos dizer, que todo aquele que está em pecado está condenado à morte. O cativeiro do tempo faz da gente frágil, faz da gente desgastado, porque nós somos pecadores. E uma vida vazia e passageira significa que nós recebemos a condenação do juiz eterno, que fala que nós não temos Ele como sua fonte. Quando nós vemos as pessoas afundadas em seus vazios, afundadas em suas buscas incessantes por conquistas de vida, por deixar um nome na história, cheias de síndromes narcisistas, cheias de questões voltadas ao seu próprio ego, essas pessoas mostram que elas estão vazias de Deus. E porque elas estão vazias de Deus, Deus pode condená-las, porque essas pessoas não acharam nele a fonte de toda a saciedade. Tudo que nós precisamos, gente, é de um Deus eterno. É do Deus eterno intervindo na nossa temporalidade. É do Deus eterno invadindo a nossa história. Por mais estranha e macabra que ela seja, por mais triste que ela esteja. Nós precisamos desse Deus invadindo a nossa temporalidade e nos chamando para sermos eternos. Nós carecemos desse Deus. Porque se nós achamos que nós não carecemos desse Deus, nós estamos aceitando a condenação de sermos cadáveres no deserto. Porque quando nós olhamos para tudo aquilo que Deus é, e nós não recebemos, e nós não acreditamos que Ele é Deus, e nós murmuramos contra Deus, nós estamos dizendo que nós vamos conquistar a terra prometida pelo nosso próprio braço. E sabe o que acontece? Morremos no deserto. No versículo 10, o salmista mais uma vez vai lembrar sobre essa brevidade da vida. Ele vai falar que a vida pode chegar a 70, no máximo 80 anos. Mas todos esses anos podem ser ceifados por esse Deus. São ceifados por esse Deus. Por mais longe que você vai até onde Deus quer que você vá. No versículo 11, é onde nós chegamos ao apelo de Moisés, escrevendo, dizendo assim para nós: quem pode conhecer a ira do nosso Deus?
Quem pode conhecer a ira e temer a esse Deus? Moisés está falando aqui para nós essa manhã, dizendo assim, gente, temam a Deus, porque Deus tem ira nele. E se ele se irar contra nós, ele não está sendo um malvadão, ele está sendo Deus. Ele está sendo Deus santo, todo-poderoso e amoroso. Ele está sendo Deus que zela pela sua santidade. E de que Ele é justo em aplicar a sua ira. E porque Ele é justo em aplicar a sua ira, é melhor que nós venhamos nos reverenciar diante desse Deus. Porque temor não é só ter medo da ira de Deus, é se prostrar diante de Deus e falar, Deus, o Senhor é eterno, eu não, eu preciso do Senhor. E nessa manhã, existe um convite para nós, reverência ao Deus eterno. Reverência ao Deus que é santo. Reverência àquele que faz todas as coisas conforme a sua vontade. Reverência a Deus, porque Ele é Deus e nós não. Isso mexe com a consciência de adoração da igreja. Precisa mexer. Porque quando nós estamos num culto público, nós não estamos cantando músicas legais. Nós estamos reverenciando esse Deus que é justo se Ele quiser aplicar a sua ira sobre nós. Se Deus não quiser receber o nosso louvor, Ele está sendo justo porque Ele sabe quem nós somos. Porque Ele é Deus. Sabendo de tudo isso, gente, de que Deus é eterno, sabendo que Deus é santo, sabendo que Deus não muda, e nós somos pecadores, falhos, podemos morrer no deserto, somos temporais, qual é a oração que nós devemos fazer no deserto? Sabendo que todas as coisas que nós podemos viver na nossa vida são passageiras, sabendo que até mesmo a estação de deserto, ela é breve, mesmo que seja 40 anos, mesmo que seja uma vida, e essa vida para nós seja temporal, Deus Ele é eterno e não é afetado por isso. O que nós pedimos a Deus quando nós estamos diante dessa brevidade? O que nós oramos a Deus? Nós oramos para que Deus dê sombra e água fresca para nós? Nós oramos o que para Deus? Nós oramos para que Deus remova a doença de nós? O que nós oramos a Deus? No versículo 12 ao versículo 17 nós aprendemos com Moisés. E no versículo 12, obrigado. No versículo 12, nós vemos o salmista dizer assim, ensina-nos a contar os nossos dias, para nós obtermos um coração sábio. O que isso quer dizer para nós, gente? Já que a vida é breve, como diria o poeta Roberto e Erasmo Carlos, é preciso saber viver. É muito jovem, né? É preciso saber viver. Mas o que é saber viver? O que é sabedoria ao viver? O que é uma vida bem vivida? É ter filhos e bastante dinheiro, construir uma Yellowstone? Gostaram, né? Pode ser que sim. O que é viver uma vida bem vivida? O que é sabedoria? O que é saber viver, já que todo mundo canta isso? Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo 7, quando ele finaliza o Sermão do Monte, ele conta uma linda historinha que a gente conta para as nossas crianças de um homem que construiu a sua casa sobre a rocha e uma casa sobre a areia. Quando os dias ruins vieram, a casa sobre a rocha prevaleceu e a casa sobre a areia foi embora. Mas o que isso significa aqui? O homem prudente, o homem sábio, aquele que ouve e pratica o que Deus diz. Sabedoria, então, saber viver, é obedecer aquilo que Deus, por meio dos seus mandamentos, nos ensinam. A vida bem vivida não consiste em arrecadar muito dinheiro e fazer todo tipo de CDB que você pode imaginar. A vida bem vivida não fala sobre estabilidade emocional ou estabilidade estrutural para a sua família. A vida bem vivida consiste em você estar obedecendo a Deus. Porque isso te ensina a viver. A vida bem vivida consiste em nós observarmos cada momento que Deus, sabendo que Deus dá cada momento que nós vivemos para Ele. Se nós vivemos porque Deus nos deu vida, nós precisamos viver para a sua glória. É enaltecer
o Deus Todo-Poderoso, em meio a todas as adversidades, e não cair no erro que Israel caiu, quando estava no deserto, de murmurar e se queixar contra Deus por causa das coisas breves, ruins que acontecem na nossa vida. As coisas ruins acontecem, gente. Eu sou prova viva disso. Mas elas não são eternas. Os traumas acontecem, mas os traumas não definem a nossa eternidade e nem o Deus eterno. Moisés, no versículo 13, então a primeira coisa que nós aprendemos é: nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos pedir sabedoria no deserto. A segunda coisa que nós vemos que Moisés nos ensina, no versículo 13 diz assim: volta-te para nós, Senhor. Tem compaixão dos seus servos. E o que isso quer dizer para nós nessa manhã? É que o que nós dependemos não é do sucesso da conquista que nós vamos ter. O que nós precisamos é do olhar aprovador de Deus sobre nós. Porque o olhar aprovador de Deus nos consola muito mais do que a conquista, meus amigos. Saber que Deus está olhando para nós, está falando, é isso. É muito mais importante do que conquistar todas as coisas e falar, eu consegui. Não existe nada melhor para um servo do Senhor do que saber que essa vida está sendo vivida diante do olhar aprovador de Deus. De que o que estamos fazendo é certo, agradável ao Deus que nos exige que a gente faça isso. E para isso acontecer, para que nós sejamos aprovados por Deus, o que acontece? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos cumprir a tabelinha de coisas? Não. O salmista nos lembra aqui que nós precisamos da compaixão de Deus para sermos aprovados por Ele. Isso quer dizer que para nós sermos agraciados com o olhar aprovador de Deus, nós dependemos de Deus. Nós dependemos da graça de Deus. Nós precisamos da misericórdia de Deus. E é por isso que o salmista nos ensina que no deserto é o lugar onde nós pedimos e clamamos pela misericórdia de Deus. Mais do que pedir um oásis, nós precisamos clamar por misericórdia. É um apelo de Deus derramar alguma bênção rapidamente, uma bênção positiva. Deus, a vida é breve e nós precisamos da sua misericórdia. Deus, eu sou passageiro, eu preciso da sua misericórdia, porque sem a sua misericórdia, essa brevidade não faz sentido algum, mas quando nós somos alcançados pela sua misericórdia, nós sabemos que essa vida é breve e a eternidade está nos esperando contigo, Deus. Tem misericórdia, enche o nosso coração com a sua misericórdia. Viver a brevidade da vida, sem a misericórdia e a graça de Deus perto de nós, irmãos, faz com que o deserto seja o nosso predador. Faz com que as coisas ruins roubem o nosso coração e a gente fale contra Deus. Faz com que os momentos ruins da vida roubem o nosso reconhecimento de que Deus é santo e nós somos pecadores. Deus poderia fazer tudo de ruim com a gente e Ele não fez porque Ele é bom. Mas nós merecíamos isso. E se Deus não fez isso com a gente, é porque Ele está nos cercando com bondade e misericórdia. A misericórdia e a compaixão de Deus é o motivo da esperança em meio a essa correria da vida. Nós só podemos ter esperança em meio a todas as coisas que passam rápido, porque Deus é misericordioso. E nós precisamos nos deleitar nessa misericórdia. J.K. Chesterton vai dizer assim para nós: há dois pecados contra a esperança. Dois pecados contra a esperança: a presunção e o desespero. A presunção é a atitude de que nada está sendo feito, a menos que nós mesmos estejamos fazendo. Alguém já pecou assim? O desespero, que é o outro pecado, é a atitude que sente que tudo mais falha quando nós falhamos. Ou seja, Deus está me castigando porque eu sou um lixo. Alguém já se sentiu assim? Tudo está dando errado porque eu
não valho nada. Você e eu podemos falhar, Deus nunca falha. Todas as coisas acontecem e cooperam não porque nós estamos fazendo, mas porque Deus está fazendo. Nós precisamos assegurar-nos de que Deus está presente, mesmo quando Ele se mantém invisível. E de que Ele opera tudo para o bem daqueles que o amam. A compaixão ou a misericórdia de Deus é a única esperança para nós. E era a única esperança para Israel no deserto. E aí no versículo 14, Moisés continua dizendo: o seu amor é o que nos sacia, o seu amor fiel. Sacia-nos com o seu amor fiel pela manhã. Nós podemos estar no deserto, mas se sabemos que somos amados por Deus, temos a certeza de que o deserto é o meio do caminho entre a morte no Egito e a eternidade na terra prometida. O amor fiel do Senhor nos guarda em meio ao deserto, irmãos. É o que deve nos saciar. Nós sabemos que no deserto, provavelmente, nós vamos provar da fidelidade de Deus. E isso deve nos alegrar, como o salmista está nos falando. Isso nos leva a regozijar-se em Deus, a abrir os nossos lábios e dizer: Deus é bom, mesmo que as coisas estão dando errado. No versículo 15, ele vai dizer para nós: alegra-nos pelos dias em que nos afligiste. Ou seja, Deus, o Senhor pesou a mão sobre nós, mas o Senhor também é aquele que promove a alegria. Então promova a alegria em nossos corações. Deus nos compensa com alegria em decorrência aos dias de aflição, meus irmãos. A verdadeira alegria que Deus nos dá é uma recompensa de uma vida próxima dEle. É uma vida com a sua presença em nosso meio e em nós. A verdadeira alegria que Deus nos chama é um apelo que Ele mesmo pode prover para receber dEle toda a certeza de que Ele cuida de nós e nos livra de toda a dor. Então nós sabemos que Deus é amor e esse amor nos sacia. Nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos da compaixão e misericórdia de Deus. No versículo 16, o salmista nos ensina a pedir outra coisa. Moisés clama pelos atos gloriosos de Deus, no versículo 16. Mostra os seus feitos aos seus servos e a sua glória aos filhos deles. E o que isso quer dizer? Isso é um pedido para que Israel soubesse louvar ao seu Deus. E não somente ter medo da ira de Deus. É que Deus, fazendo os seus atos gloriosos, as suas provisões, os seus atos miraculosos, Israel podia dizer: Deus é Deus e Ele vai ser louvado porque Ele fez isso no nosso meio. Deus curou alguém de câncer. Isso é motivo de nós louvarmos ao Senhor. Deus levantou um paralítico da cadeira. Isso é motivo de nós louvarmos ao Senhor. Deus proveu esse mês. Isso é motivo de nós louvarmos ao Senhor. Os atos gloriosos de Deus são belas poesias para nós cantarmos a Deus, porque Ele que fez todas as coisas. Mas Moisés não se atenta somente aos atos, mas ele fala sobre a glória dele no meio do povo. Além dos atos admiráveis, como o texto vai dizer, os atos extraordinários, Moisés apela pela presença de Deus no meio do povo, irmãos. Isso quer dizer que nós, em meio ao deserto, precisamos pedir: Deus, faça milagres, mas esteja também no nosso meio. Deus, opere maravilhas, mas esteja em nós e conosco nessa estação, Senhor. Todos esses atos miraculosos são frutos da presença de Deus em nosso meio. E é por isso que nós precisamos orar: Deus, esteja conosco. Sem a sua presença nós não vamos partir desse lugar. Nós precisamos da sua presença nos guiando. Nós precisamos da sua presença. Nós precisamos de ti, Deus. Nós precisamos da sua presença. Mais do que atos extraordinários, porque atos extraordinários também são
acontecem na brevidade da vida. Gente, Lázaro morreu depois que Jesus ressuscitou ele também. Atos extraordinários não são prova da eternidade ainda. Mas se a presença de Deus estiver conosco, nós temos a certeza de que nós chegaremos aonde precisamos chegar. E no último versículo nós aprendemos com Moisés, pedindo que Deus confirme as obras das nossas mãos. Moisés aqui suplica, pedindo, seja sobre nós a sua graça. A palavra usada nesse verso para graça também carrega outros sinônimos além da graça salvadora. Sinônimo de bondade, sinônimo de simpatia e sinônimo de beleza. E eu achei muito legal isso, porque além de toda a bondade, misericórdia, graça, simpatia, Moisés está pedindo, Deus, estampa em seu povo a sua beleza. Estampa em seu povo o seu caráter. Faz com que o seu povo, aonde chegar, as pessoas vejam que você é belo, porque nós carregamos a sua beleza. Moisés está pedindo que a bela face de Deus, aquele sorriso aprovador de Deus, aquela, não somente a certeza, mas que a voz que fala, esse é o meu filho amado, acompanhasse o seu povo. E eu quero concluir essa manhã dizendo que nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos do sorriso de Deus estampado em nós. Nós precisamos do olhar aprovador, da beleza de Deus sendo imputada sobre nós. Esse salmo nos ensina 3 coisas. A primeira coisa que esse salmo nos ensina é que a vida é breve, mas Deus é eterno. Um deserto com a presença do Deus eterno será temporário, como qualquer outra estação da vida será temporária quando nós temos a presença de Deus. Mas a presença do eterno marca todas as estações da vida que nós vivemos de uma maneira única. É a presença de Deus em todas as estações, seja na primavera, seja no inverno, seja no deserto, seja na terra que emana leite e mel, que vai dizer se nós somos aprovados ou não. Porque quando nós temos a sua presença, nós estamos guardados por ela. E nós provamos do refúgio do Senhor. Podem ser 40 dias, podem ser 40 anos. Se temos Deus nos aprovando, isso é o que nos importa. Nós somos encorajados a permanecer, nós somos fortalecidos, nós somos cheios de fé, porque a sua presença está conosco. Inclusive no deserto. A segunda coisa que Moisés nos ensina é que a brevidade da vida, regalada de pecado, é um prelúdio, uma introdução da ausência e do distanciamento da nossa parte para com Deus na eternidade. Nós estaremos raptados da presença de Deus. Nós não vamos provar da presença de Deus na eternidade se nós estamos vivendo nessa brevidade com pecado. O homem sem Deus no deserto é sem esperança. E ele não chegará a lugar nenhum, gente. Mas o seu cadáver se tornará lenha ou combustível para o sol do deserto queimar esse cadáver. Um homem sem Deus no deserto, ele vai se tornar sequidão e morte. Nós precisamos ser honestos hoje. Nós precisamos permitir ser visto pela face iluminada de Deus, nos chamando para sair da prisão, da temporalidade do pecado, daquilo que nos sacia por poucos momentos, onde nós estamos sendo saciados com muitas coisas desse mundo e não com o amor fiel de Deus. E a última coisa que nós aprendemos, pode subir o louvor. Dentro desse tempo, dessa brevidade da vida,
nós precisamos saber o que pedir a Deus. Dentro das estações que Deus nos insere, o que nós pedimos a Deus? Moisés não ora pedindo, Deus, faz a floresta nascer no deserto. Deus, vem com provisão. Vem com sombra e água fresca sobre o seu povo. Mesmo que isso fosse necessário. E sendo necessário, o próprio Deus proveu água, maná, nuvem, coluna de fogo. Deus sabe cuidar de nós. Deus cuidava de cada detalhe que esse povo precisava, meus irmãos. E esse Deus não mudou e cuida de cada detalhe do que nós precisamos. Mas o que nós vamos pedir a Deus no deserto? Nós precisamos pedir as coisas certas, sabedoria. Nós precisamos saber discernir as estações que nós estamos entrando. E saber que mesmo que nós estamos discernindo as estações e estamos entrando nela, elas serão passageiras. Elas são breves tanto quanto a estação de deserto. E isso nos prepara o nosso coração e batiza o nosso coração por desejo pela eternidade. A eternidade que há de nos tomar de uma vez por todas. Sabe, avivamentos acontecem esporadicamente. Vez ou outra nós vemos um avivamento, mas avivamento não é eternidade com Deus. Nós provamos de boas estações de prosperidade. O dinheiro uma hora acaba. Nós provamos de estações de alegria. Uma hora o problema bate a porta. É nesse momento, é nessas estações boas e ruins que nós precisamos saber o que pedir a Deus. Mais do que coisas boas, mais do que seja o que for, Senhor, sacia-nos com seu amor. Senhor, nos dê sabedoria. Senhor, nos abençoe com a sua santa presença. Faz aquilo que nenhum homem pode fazer, Senhor. Confirma, Senhor, as nossas obras. Faça com que aquilo que nós estamos fazendo enalteça e mostre a sua beleza diante dos homens. Mostra, Senhor, confirma que aquilo que nós estamos fazendo carrega o seu olhar aprovador, o seu sorriso belo para nós. Não permita, Senhor, que nós venhamos cair no engano de fazer as coisas simplesmente por fazer. É isso que o Senhor nos chama nessa manhã. Nós estamos encerrando esse ciclo de jejum de 40 dias. Muitas pessoas foram cometidas por notícias ruins, por enfermidades, por problemas, por desafios, mas Deus esteve presente. E Deus continua presente. Pode ser que essa estação de deserto nem terminou para alguns, mas o mais importante é que vai terminar. E quando terminar, nós precisamos ter a certeza de que Deus está conosco. Sabe, nosso coração muitas vezes ele é enganado por questões que acontecem na nossa vida. Você acorda, bate o dedinho no canto do móvel e você fala: Deus não está comigo. As coisas não estão indo conforme a vontade de Deus. Aquieta o seu coração nesse momento. Aquieta o seu coração nesse momento. Pare de olhar para tudo que está acontecendo e olhe para Deus. Porque Deus está presente. Essa face iluminada de Deus vai trazer não somente luz para os dias sombrios, mas também vai trazer pecados que nós carregamos nos dias sombrios, que nos levam para os dias sombrios. E Deus estando presente está nos chamando. Você pode viver a estação de deserto tranquilamente, porque eu estou com você até a consumação dos séculos. Essa é a esperança que nós temos que carregar nessa manhã.